Boa noite, galera. Convido todos vocês para participarem do nosso curso que começa amanhã, Descomplicando os Segredos da Aromaterapia. Lembrando que essa live de hoje não vai ficar disponível, então se você quer assistir depois, já entra no nosso grupo do Telegram para poder assistir a live de hoje, que eu vou postar lá ainda hoje, e para também participar do nosso curso que vai acontecer nos próximos dias. Então vou explicar para vocês como que vai ser o Descomplicando, esse curso via Telegram, que é o nosso primeiro curso gratuito. E também vou explicar para vocês como que eu obtive suporte às defesas naturais do meu corpo ao longo da minha vida com a aromaterapia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Luciana Costa, minha parceira, minha companheira aí de estudos, né, na nossa formação continuada. A Luciana, gente, eu vou falar um pouquinho dela, então, para vocês, e ela já vai entrar aí com a gente, tá? A Luciana, ela é bióloga e ela é doutora. Sim, hoje temos uma doutora aqui. O perfil dela é Luciana.aromaterapia, tá? E ela é uma estudiosa de óleos essenciais. Ela é doutora em ecologia e evolução, tá? Então vamos dar as boas-vindas aí para a Luciana. Até ela chega, a gente vai lembrando de mandar um aviãozinho, tá? Aqui embaixo, para as pessoas que estiverem online agora no Instagram assistirem a nossa live de hoje, que não vai ficar salva. Boa noite, Lu. Oi, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vinda. Muito Obrigada. Obrigada pelo bem-vinda. convite. Que bom que você topou estar aqui com a gente hoje. Então, estou bem feliz de te receber aqui no Viver Sense pela primeira vez, né? Queria que você se É, apresentasse um pouquinho. É uma das suas primeiras lives, né, que você está fazendo. Então, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você chegou na biologia, como que você conheceu os óleos essenciais. é, é minha primeira live da aromaterapia, né? Não é a primeira live da minha vida, que eu já fiz live que envolve o meu trabalho da biologia, mas na aromaterapia é minha primeira. Estou muito feliz de estar aqui. Eu fiz biologia, aí eu comecei, depois da biologia, eu fiz mestrado em biologia animal e depois o doutorado em ecologia e evolução e depois o pós-doutorado. E agora eu comecei a usar os óleos essenciais em janeiro de 2019. Então vai fazer aí quase 2 anos usando os óleos essenciais. E eu me apaixonei, né? Comecei a usar e comecei a ver como que eles agiam no meu corpo, né? Não só do meu, quanto da minha família. E quando eu comecei a usar, eu estava lá em Portugal. Foi através na verdade, a Isadora, que é a nossa parceira aqui também, ela no Brasil, eu em Portugal. Comecei a ouvir falar dos óleos essenciais através dela. Então, resolvi me cadastrar. E foi bem bacana isso, né? No começo eu estava um pouco com medo, porque eu estava em outro país, estava lá em Portugal. Mas deu super certo, porque a nossa equipe, né? Eu aprendi muito com vocês mesmo à distância. E agora eu estou aqui no Brasil. Voltei, depois de quase 2 anos em Portugal, eu estou aqui. E sempre, né, quase 2 anos aí usando os óleos essenciais. Não só eu, como minha família também, né? Uma das primeiras pessoas, né? Porque depois que eu comecei a usar, eu gostei tanto para compartilhar as informações que eu adquiria, tanto em mim quanto nos estudos. Então, também a família usa bastante, né? Por exemplo, a minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu cadastrei, usa bastante os óleos essenciais, né? Então, a gente troca bastante isso. Aí foi assim que eu comecei. E adorei. Estou aí, né, até hoje. Que legal. E você também fez vários cursos, né, Luciana? Inclusive, você foi minha aluna na primeira turma, né, do Essencial da Aromaterapia. Então, é um prazer para mim também estar aqui com as minhas alunas, né? E também aprendo muito com você, porque a Luciana, para quem não sabe, já dá aulas introdutórias, né? Também sobre os óleos essenciais. Então, ela é uma grande estudiosa. Então, a gente aprende com ela também. Conta pra gente como que foi pra você, né, a importância de fazer os cursos que você fez, o que que te ajudou. Ah, foi muito importante, porque eu comecei
usar os óleos essenciais e aprendia muito com vocês no grupo. E antes do curso, eu fiz uma consulta com você, né? Eu falei assim, poxa, a gente está usando os óleos, mas eu acho que o ideal seria fazer uma consulta com uma aromaterapeuta. Então, até a Isadora, ela me aconselhou, falou, né, indicou, falou, a Fernanda era uma terapeuta da nossa equipe, então eu fiz uma consulta com você, já aprendi muito. E aí, conforme eu fui usando em mim, eu gostei tanto que resolvi fazer cursos para ter conhecimento. E no começo até era um hobby, e que depois acabou virando um mais profissional. Né? E o último curso que eu fiz foi o seu, que eu achei o máximo, porque ele é bem aprofundado, tem um material muito bom que a gente guarda, eu sempre, né, procuro eles, eu tenho vários materiais no meu computador, então, quando eu tenho alguma dúvida, alguém me pergunta alguma coisa, ou até para usar em mim mesmo, eu procuro, e o seu material está sempre lá ajudando a gente. Então, fazer curso é muito bom, porque a gente tem uma capacidade, né, a gente fica mais confiante de usar na gente e de até indicar para pessoas próximas mesmo para quem não trabalha com os óleos essenciais, quem está usando a gente mesmo. Porque foi assim que eu comecei. Eu não comecei a usar os óleos essenciais para ser consultora, eu comecei para usar em mim mesmo. Então, o curso me ajuda para usar em mim e também indicar para minha família. Né? Então, é muito bom para a gente se empoderar no uso, no autocuidado. Me ajuda bastante. Legal. Porque muitas pessoas acham que só olhar na internet, em blogs e tudo, às vezes é suficiente, né? Mas a gente precisa entender isso, né? Que a aromaterapia é uma arte muito ampla, né? Então, quando a gente faz uma consulta, por exemplo, de aromaterapia, a gente vai focar para os nossos objetivos, né, de saúde. Quando a gente faz um curso, a gente está estudando a área como um todo. Então, a gente está vendo os usos, né, os diversos usos, as diversas indicações, como que a gente pode diluir, né, tudo isso a gente aprende num curso. Mas vamos também para o nosso tema de hoje, né? Antes disso, eu queria falar rapidamente, explicar para vocês como que vai ser o nosso curso Descomplicando os Segredos da Aromaterapia. Então, se você que está chegando aqui, né, está iniciando no uso dos óleos essenciais ou da aromaterapia, ou você já está estudando há um tempo, eu desenvolvi esse curso, que é um curso gratuito temático, tá? E é um formato novo, porque vai ser pelo Telegram. Então, se você não tem Telegram, eu também resolvi abrir um WhatsApp, um canal do WhatsApp, para que quem não tem Telegram, não queira ter, possa também participar, tá? Então, contem pra gente como que tá aí a conexão, a imagem, o som, se tá tudo bem para vocês, tá? No chat. Eu vou até colocar os comentários para baixo para vocês verem melhor a Luciana. Então, para quem não sabe, você pode entrar no site www.vivesense.com.br/descomplicando, tá? E aí lá você se inscreve para o curso. E você pode entrar no nosso link aqui da descrição do perfil, no nosso canal exclusivo do Telegram, que é onde vai acontecer esse curso. Então, vão ser 4 dias, começa amanhã. E amanhã a gente já começa com esse tema de hoje, né? Por isso que eu chamei a Luciana aqui para falar um pouco, para abrir esse tema com a gente. Né, que é as defesas naturais do corpo. Como que a gente pode obter suporte natural com os óleos essenciais para o nosso organismo como um todo, né, para o nosso sistema imunológico. Então, amanhã nós vamos falar disso. E como que vai ser? Vai ser pequenos áudios, com pequenos vídeos e com algumas cartilhas também, tá? Então, tudo isso vai ser enviado lá no Telegram e vocês podem separar um momento do dia para poder acompanhar os materiais. E das 7 às 10 a gente vai ter o chat aberto para dúvidas. Então isso vai ser muito legal, porque a gente vai poder compartilhar experiências, dúvidas que ficaram daquele conteúdo do dia, né? Vamos poder trocar bastante por lá, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque é um curso temático, mas você também pode ganhar um certificado de participação. Então é bem legal, né? Para, como a Luciana falou, você ir tomando mais propriedade dos usos, das indicações, tá? E para quem não sabe, eu também sou psicoterapeuta corporal. Então eu vou trazer, Lu, bastante uma visão também da psicossomática, que é uma visão
de entender que os sintomas e as questões que a gente passa na vida, elas têm um reflexo emocional, tá? Tem um reflexo energético. Não são puramente físicas do nada, né? Mental também, muitas vezes. Então, eu vou trazer uma visão psicossomática desses temas. No segundo dia, nós vamos falar de suporte respiratório e o terceiro dia, nós vamos falar de ciclos da mulher. Tá? Então, vai ser bem legal. E no último dia, a gente tem uma aula às 10 da manhã sobre medicina tradicional chinesa e óleos essenciais, né? Como que a gente pode juntar essas duas visões. Então, vai ser bem legal, tá? Lá no nosso site tem a programação, vou passar aqui para vocês. E eu queria perguntar para a Luciana, então, para abrir o tema de hoje, como que são os relatos dos seus clientes, dos seus familiares, ou até das suas experiências, como que você sente nesses 2 anos, usando os olhos, que a sua, digamos assim, que você teve um suporte, né, à sua imunidade, um suporte ao sistema imunológico, como que tá isso para você? Conta pra gente. Isso é bem bacana, porque, como eu falei, eu comecei a usar os óleos essenciais em Portugal. Então, e lá eu comecei a usar, estava no inverno, era janeiro, um frio danado. E eu sempre usei, assim, qualquer indício de resfriado, eu usava o remédio Resfenol, né? Inclusive, eu levei daqui para lá, porque a gente, quando muda de país, a gente não sabe exatamente quais são os remédios que a gente compra lá e tudo. Então, eu comecei a usar os óleos essenciais e eles me ajudaram muito nessa questão, né? Eu não tive, né, resfriado. Eu passei quase 2 anos lá e não precisei ir para o hospital, né, e tudo. E também, como eu comecei a usar os óleos essenciais, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi fazer um roll-on com os óleos essenciais, que é o olíbano, que é o frankincense, o limão, o orégano, o anguarde e o melaleuca. Né? Então, eu usava esse roll-on para imunidade, que as pessoas chamam. Né? E sempre que eu começava a sentir algum sintomazinho de resfriado, uma garganta arranhando, ou espirrando um pouco mais, uma coriza, eu já passava ele na garganta, na sola do pé. Aí sempre que eu passo na sola do pé, na garganta, sempre fico o óleo essencial na mão e eu inalo. Né? Então eu não precisei usar remédio, porque esse blend da imunidade me ajudou bastante. E uma outra questão que acontece muito também lá em Portugal, é que lá as estações do ano são bem demarcadas. E quando começa, eu tenho rinite alérgica, né? E lá quando começa a primavera, já tem anúncios de pólen. Cuidado com o aumento de pólen. Então, quando começou, eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Porque eu super alérgica de questões respiratórias e passei bem tranquila. Então, eu passei lá pelo inverno rigoroso, se a gente pensar na Europa, nem é tão rigoroso assim, mas para carioca aqui é bem rigoroso, e pela primavera. Né? Então, eles me ajudaram bastante na prevenção, porque a gente se previne, a gente fica forte, né? Eu digo que a gente pode ficar forte com o uso dos óleos essenciais. Né? E aí, bom, aí começou esse ano a pandemia, né? Então, o que eu comecei a fazer? A primeira atitude que eu tomei em relação a esse blend da imunidade que eu falei. Porque antes eu passava ele só quando começavam os sintomas de resfriado. E aí eu mudei. Eu resolvi usar eles, mesmo sem sintoma, para a minha imunidade ficar forte. Né? Então, eu também falei isso para todo mundo, para toda a minha rede, né? Falei para minha mãe, eu falei, olha só, importante, sabe aquele blend do resfriado que eu passei para vocês? Vamos começar a usar ele agora, mesmo sem sintoma? Então, principalmente passar no pé, passa no pé, faz fricção e põe uma meia, pelo menos uma vez por dia. Por quê? Né? Eu costumo falar para todo mundo, ele não vai te curar de nada, mas se vier, a gente vai estar forte. Eu sempre falei isso. Vamos ficar forte. Vamos usar os óleos essenciais para prevenir. E se vier, a gente vai estar com a imunidade alta e passar por isso de uma forma tranquila. Então, essa foi a primeira atitude que eu tomei, né, em março. Foi sobre isso. Legal. Muito bom.
Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? A aromaterapia, a gente não pode falar de cura, não é isso a questão. A questão é um suporte mesmo que os óleos essenciais dão para o nosso corpo como um todo. Então, quando a gente usa na sola dos pés, nossa sola dos pés absorve rapidamente, né, esses óleos para a corrente sanguínea e eles vão atuar sistemicamente no nosso corpo. Então, eles vão dar suporte de diversas formas. E uma delas é essa, né? Esse suporte às defesas naturais do nosso corpo, a essa troca de clima, né? A essas questões de muito frio, ou por exemplo, quem tem rinite está exposto a um ambiente onde tem muitos alergênicos, né? No meu caso, é mais o pó, né? Poeira. Então, tem muita alergia à poeira. Então, eu faço um uso, assim, quase que diário mesmo, respirando, inalando esses óleos essenciais, para me ajudar a não ter essas questões, né? Não ter esses problemas, que antigamente, igual você falou, fazia muito uso de anti-histamínico, de resfenol, Tilenol, né? Todos esses remédios, assim, que quem tem questão respiratória sabe como é ruim, né? Ficar dependendo de bombinha. Então, assim, no meu caso, eu sempre tive a imunidade bem baixa, desde pequena, assim, eu tive um pouco mais de problema, né, de dor de ouvido, dor de garganta, aí depois veio a rinite, veio a bronquite, isso foi ao longo de toda a minha vida, né, e aí depois que eu conhecia os fitoterápicos primeiro, né, e a acupuntura, na época eu comecei a fazer, isso já me ajudou. Mas depois, quando eu conheci os óleos essenciais, eu também estava na França e eu conheci na farmácia, né? Algumas pessoas já escutaram essa história. E eu conto no curso. Na quinta-feira, nós vamos falar de suporte respiratório. Então, eu conto um pouco as diferenças de como a gente pode obter suporte para, por exemplo, né? Como eu obtive suporte para essa questão, principalmente desse excesso de nariz escorrendo e tudo isso, como que eu obtive esse suporte da rinite e como que eu obtive suporte das outras minhas questões, né? Porque eu também sempre tive muita sinusite e bronquite. Então eu conto um pouquinho da minha história nesse vídeo, né? E falo um pouco de como que eu fiz, tá? Então é bem legal vocês poderem participar para conhecerem um pouco mais, para quem não sabe as diferenças, né? Porque tem gente que fala, mas posso usar esse óleo para ajudar? Meu filho tem isso, tem aquilo, né? Depende. Então depende muito, né, de cada pessoa e depende muito do que aquela pessoa está sentindo, né? Então a gente vai observar esses óleos como indicar da melhor forma, tá? Então a gente fala sobre isso e eu quero contar um pouco de mim, né? Então como que foi quando eu comecei a usar os óleos? Na época eu não sabia desse uso constante, né, de que ele ajudava o corpo a se fortalecer como um todo. Eu achava que era mais assim, momento que você estava mal, estava precisando de uma ajuda ali natural, você poderia usar, né, aromaterapia. Mas não, depois que eu fiz o curso, me tornei uma aromaterapeuta, eu percebi que é muito mais um estilo de vida, é você incorporar essas práticas na sua vida, né, do que você usar uma vez ou outra quando você está muito mal, né? É muito mais um uso constante, contínuo, né, do seu dia a dia, que vai ter um efeito mais efetivo, né, um benefício mais visível, principalmente a longo prazo. Então, no caso da Luciana, que ela contou, né, que tem 2 anos quase que ela não fica doente. No meu caso também, né, eu não vou dizer rinite, porque esse ano com a pandemia eu tive um pouco de rinite, mais do que o comum, mas graças a Deus eu parei depois de usar a bombinha, né? Porque eu faço inalação diariamente com óleos essenciais, isso me alivia, eu consigo ter uma respiração mais fluida, tá? E também, graças a Deus, parei de ter que ficar tomando esses remédios para, como a Lu falou, né? O resfenol, quando a gente fica meio abatido, toma já um resfenol. Isso hoje não existe na minha vida, porque eu faço uso diário, né, dos olhos na sola dos pés, por exemplo, né? Sempre estou usando antes de dormir, né, na sola dos pés, como a Luciana falou, tá? Então essa é uma ótima dica para gente, para fazer o uso dos olhos na sola dos pés, né? Amanhã eu vou dar algumas outras dicas também de como usar os óleos essenciais para ter esse suporte natural, tá? E eu queria também
Luciana, saber um pouco, né? Porque a gente sabe que não existe cura para vírus e tudo mais, e a gente aqui não está falando novamente de cura, né? Mas a gente está falando de experiências que a gente tem, nós primeiro, né? E eu como aromaterapeuta, as experiências com os meus clientes, com as pessoas da minha família também, que muitos já são meus clientes também de aromaterapia, né? E você também, com certeza, tem experiências, né? Sendo consultora de bem-estar com as pessoas que você compartilha os olhos, né? Então, no meu caso, eu queria contar para vocês, né, o caso da minha prima, que ela teve, né, o coronavírus esse ano. E eu tô falando aqui, gente, uma coisa que aconteceu com ela. E esse vírus que a gente está vivendo nessa pandemia é muito específico, porque ele é de um jeito para cada pessoa, né? Então, essa minha prima, graças a Deus, ela não tinha nada muito grave, né? Ela deu positivo lá no exame, mas ela estava estável. Ela estava com muita moleza no corpo e um pouco de mal-estar, né? Respiratório. E aí, no caso, o médico dela disse que ela não precisava tomar nenhum medicamento, né? A maioria dos médicos dão medicamentos para quem tá, né? Mas no caso dela, ele achou melhor não, porque ela estava se recuperando bem. Então, ela fazia exames diários, ela estava com acompanhamento médico. Então, a gente aqui, gente, está sempre falando para vocês que é importante ter acompanhamento médico, tá? Não é ficar se automedicando com óleo essencial de qualquer jeito, não é isso. Portanto, você ter um médico, principalmente se você tiver Covid, você tem que ir no médico quanto antes, né? Mas, no caso, a gente tem tido alguns relatos. Então, essa minha prima, o que a gente fez? Ela começou a usar, ela já usava os óleos com bastante frequência, mas ela começou a usar na sola dos pés todos os dias, de manhã e à noite, e começou a fazer também alguns coquetéis muito bons, né, para antioxidante, para ajudar nesse processo de fortalecimento do corpo. Então, ela botava o turmeric, que é o cúrcuma, né, ela botava vários olhinhos bons, né? Como o limão siciliano, que eu vou falar no curso, e outros, né? Inclusive o orégano, que é maravilhoso para defesa do organismo, tá? Então, ela usava esses para ajudar o corpo a se fortalecer, como a Luciana falou, tá? E aí, graças a Deus, hoje ela tá bem, né? Já passou, já tem um mês que ela teve isso, então, assim, ela tá muito bem, o médico dela, inclusive, ficou bem impressionado, né? E gostou muito do resultado. E ela falou pro médico que ela estava usando os óleos. Então é importante também o seu médico saber, né, o que você está fazendo. Então foi muito legal, porque nesse caso ajudou muito ela. E eu acho que a gente pode falar, né? A gente precisa dizer isso para as pessoas. A gente não está falando que para todo mundo vai ser igual, mas a gente está falando que existe uma forma da gente ter um apoio complementar, né? Com esses compostos que são tão voláteis, né? Porque eles evaporam rápido, os óleos essenciais, mas ao mesmo tempo absorvem muito rápido o nosso corpo. Então tem grandes vantagens, né? Eles não. É muito difícil a gente ter alguma reação adversa. Pode acontecer se a gente usar errado. Né? Então, por isso a importância de fazer um curso, como a gente falou, né? A importância de estudar e saber o que você está fazendo. E, no caso, ter um acompanhamento de um profissional, um médico, um aromaterapeuta. É ideal que seja os dois, inclusive, né? Nem só um, nem só outro. Mas conta um pouco pra gente, porque eu sei que a sua mãe também ficou ruim esse ano, né? E acho que é importante a gente contar essas experiências para as pessoas saberem que isso existe, né? E para terem essa ferramenta. Na verdade, ela não ficou ruim. Ela teve o Covid e não ficou ruim, né? E ela fala Que para legal. todo mundo, inclusive. Eu acho que foram os óleos essenciais, né? Ela fala toda orgulhosa, assim. E uma coisa muito importante que você falou é o uso diário dos óleos essenciais. Então, a gente aqui em casa, a gente usa diariamente os óleos essenciais. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu aprendi que foi com você, naquela consulta de aromaterapia, foi o óleo corporal, né? Então, após banho, o óleo corporal pós-banho. Então, a gente sempre usou aqui, a minha mãe, né, quando ela se cadastrou, eu passei a receita para ela, quais óleos legais, ela me perguntava sobre as emoções. E quando começou a pandemia, eu fiz uma lista, peguei o livro que se chama, qual é o nome do livro? Eu anotei aqui, Os Fundamentos Essenciais. Peguei o livro Os Fundamentos Essenciais
E vi os óleos essenciais que eles dizem que são antivirais e imunoestimulantes. Para quê? Para a gente ajudar nessa questão antiviral e para ajudar na imunidade. E passei essa lista para ela. Falei, olha, dá preferência para esses óleos a partir de agora. Né? Vamos usar no dia a dia. Claro que a gente vai sempre trabalhar com as emoções, mas vamos tentar botar no óleo corporal esses óleos que são antivirais e imunoestimulantes, né? Então, o copaíba, o eucalipto, o gengibre, os cítricos, mas o cítrico tem que tomar cuidado, porque a pele pode manchar no sol, né? Melaleuca, o orégano, por exemplo, o orégano eu acho sensacional nessa época que a gente está passando. Mas é um óleo muito forte. E também nem muita gente gosta do aroma do orégano, mas é muito importante. Eu acho que o orégano e o tomilho. Então, o que eu falei para ela, que eu fazia e falei para várias pessoas, né, que eu conheço? Põe pelo menos uma gota no óleo corporal. Põe, quando você usar o difusor em casa, dá preferência para eles e coloca uma gota só de orégano. Né? E um dia você coloca o orégano, um dia você coloca o tomilho, né, que vai ajudar. Então, a gente usa o óleo corporal, a gente usa muito o difusor. Uma coisa que ela faz também é o spray para levar para o trabalho. Né? No trabalho ela não tem difusor, mas a gente preparou um spray juntas, eu passei os olhos, de preferência sempre focando nisso. Peguei o livro dos óleos antivirais para poder passar na sala do trabalho dela. Né? E também, quando começou a pandemia, eu li um artigo do Dr. Jean-Pierre William, né, que esse artigo é Quando o Coronavírus Invade o Planeta. Né? Então, a gente sempre procura, a gente não tira essas informações do nada. Né? São tudo, assim, a gente vê de livro, a gente vê de artigo, e aí usamos para a gente. Então, eu fiz um blend que eu chamo de blend antiviral, né? Que eu coloquei melaleuca, eucalipto, tomilho e orégano nesse blend. E falei também para todo mundo, eu mandei para todo mundo, eu falei assim, olha esse blend, passa. E ele recomenda nesse artigo, o Dr. Jean-Pierre, ele recomenda que passe no peito e nas costas. Né? Então, eu falei para minha mãe também fazer isso. Né? Isso tudo antes de pegar. Até que um belo dia, lá no trabalho dela, teve um caso de uma pessoa com Covid. E ela sempre toma todos os cuidados, está sempre de máscara, sempre passando álcool em gel e tudo. E aí ela resolveu fazer o exame, o PCR, né? Mesmo sem sintoma, porque teve um caso no trabalho. E acabou que deu positivo o exame dela. Né? E depois do positivo, ela sentiu, o único sintoma que ela teve foi perda de olfato e perda de paladar, durante 2 dias. E depois passou. Então, ela passou pela Covid sem sintomas, praticamente. Não, ela não teve dor no corpo, febre, cansaço. A única coisa que ela teve foi o olfato e o paladar. Inclusive, os óleos essenciais também ajudaram, né, a fazer o teste olfativo. Né? Assim, quando a pessoa tem perda de olfato, existe um protocolo para os óleos essenciais ajudarem nesse teste olfativo e para melhorar, para retornar, né, o olfato. Então, essas foram as coisas que ela fez, que ela já usava. E uma outra coisa que ela sempre fez também, antes disso, ela tem sinusite. Né? Então, ela faz a cabaninha de vapor. Ela esquenta a água, né, pinga óleo essencial de peppermint, de eucalipto, de copaíba. Né? Então, ela pinga e faz a cabaninha de vapor, que esquenta a água, não ferve, só aquela quentura suficiente de subir o vapor, pinga os óleos essenciais, põe uma toalha e inala. E ela fazia isso por causa da sinusite, mas era praticamente um uso diário. E ela revezava os óleos para não ficar sempre assim com os mesmos óleos essenciais, né, para ter uma troca. Então, a gente usa os óleos essenciais no dia a dia. E quando ela teve a Covid, reforçou. Né, falou assim, vamos usar mais. E depois volta ao que era. Então, agora já passou, ela já fez o PCR de novo e deu negativo. Então, ela já teve positivo, já teve negativo e passou bem tranquila com isso.
Uma coisa que ela gosta muito de usar, e aqui a gente também usa, são as balinhas de anguarde. A gente chupa as balinhas de anguarde porque é uma forma, eu acho que é assim, uma forma sutil da gente ingerir os óleos essenciais, né? Então, chupar a balinha de anguarde. E uma outra coisa que a gente faz aqui em casa também, e que ela faz, é o xarope. É colocar, a gente coloca em 5 colheres de mel, 3 gotas de anguarde, 3 gotas de limão e 3 gotas de cocaína. Então, fica pouco óleo essencial para a quantidade de mel. Mas é uma forma também bem sutil da gente ingerir esse óleo essencial. Então, assim, a gente tem. E isso a gente já tomava antes do positivo, né? Eu não peguei. Eu sei que eu não peguei, que eu não fiquei assintomática, pelo menos nesse momento, porque, como eu falei, eu sou bióloga e comecei a fazer trabalhos de campo aqui nas Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro. Então, para a gente fazer o trabalho de campo, a gente vai na Fiocruz e faz o teste. Então, a minha mãe deu positivo antes de ir para o campo, porque lá a gente acaba ficando, né, assim, muito próximo um ao outro, e pode acontecer o risco da gente até contaminar os bichos, porque a gente ainda, o conhecimento ainda está muito pouco. Então, o meu teste deu negativo. No Covid, eu não peguei, né? Então, assim, a gente também usa aqui os óleos essenciais todo dia. E uma amiga minha, uma outra experiência que a gente teve, uma amiga minha que não usa óleo essencial, ela pegou. E é uma amiga próxima. Então, eu dei para ela, né, uma amostrinha de anguarde para ela fazer a cabaninha de vapor também, uma gotinha que ela pegou com o vídeo. Dei também 5 ml do Flon, que eu falei, mas né, falei antes, para ela passar. E dei 7 balinhas para ela de Guard e 7 balinhas do Brief. Eu falei, você começa, né, você vai ficar 14 dias chupando uma balinha por dia. Que nunca usou óleo essencial, então é uma forma assim, suave de você estar ingerindo esses óleos essenciais. E ela passou tranquila, tiveram uns 3 dias que ela ficou meio assim, só um pouco cansada, né? Mas não teve febre, não teve nada, ficou assim, ficou no quarto cansadinha. Mas passou também bem para isso, né? Eu falei assim, não, toma, pode ficar. Ah, e dei também para ela uma amostrinha de lavanda, porque muita gente, quando tem muitos relatos disso, né? Quando tá com essa doença, fica com o psicológico muito abalado. Né? Então ela falou, ai, tô nervosa. Mesmo a pessoa sem sentir nada, fica com medo do futuro, né? Fica com medo de sentir. Eu falei, olha, a lavanda vai te ajudar a acalmar. Aí ela até botava lá no nosso grupo do WhatsApp, estou cheirando a lavanda cheirosinha da Lu, para me acalmar. Né? Então tem essa questão também, né, psicológica da gente para usar. Então é isso. Acho que uma coisa assim que você falou que é super importante é o uso diário. É o uso diário dos óleos essenciais, que é o que a gente faz aqui em casa, entendeu? Ele vai realmente, que é o tema dessa live, o uso diário dos óleos essenciais vai realmente ajudar no suporte às defesas naturais do organismo, do nosso corpo. E são coisas simples, o óleo corporal, um difusor, um spray, inclusive até usando no rosto. A gente tem o blend do dia e o blend da noite usando no rosto. A gente parou de usar aqueles cremes que compra em farmácia. A gente começou a usar. E, por exemplo, eu que tenho acne, eu uso melaleuca no rosto. E a melaleuca, né, tem, né, o livro diz que a melaleuca é tanto antiviral como imunoestimulante. Então, o meu cosmético é natural e inteligente. Né? Eu estou usando a acne para o rosto e ele acaba me ajudando também. Né? Também tem o limão siciliano no meu blend noturno, porque ele é fotossensível. E o limão siciliano ajuda também nas defesas do corpo. A copaíba também está no meu blend. Então, quando a gente usa também para a parte cosmética, para a parte física do corpo, né, para alguma coisa, para ruga, né, o meu blend é focado na acne, na pele oleosa. O blend da minha mãe é focado numa pele mais madura, numa pele anti-rugas. Né? E a gente está usando pensando no rosto, mas vai nos ajudar nessa questão também, porque acaba Legal. entrando, né? Então, por isso que eu acho Exatamente. que o que você falou, usar no dia a dia, vai ajudar a gente. Né? E é Legal. muito legal, muito importante. E ter essa Muito bom. troca, né, de parar de usar produtos sintéticos, de parar de usar
remédios, a gente diminui muito aqueles remédios cotidianos, né, quando a gente começa a usar no dia a dia. Então, eu acho Claro, assim, a gente fica mais forte, né, com usando certeza. os óleos Nosso essenciais. corpo todo, né, fica com mais vitalidade, fica com mais energia. É muito diferente, né? Quem sabe, quem já usa, entende um pouco isso que a gente está falando, né? Quem talvez nunca usou, esteja escutando isso pela primeira vez, fica meio assim, ai, nossa, que estranho esse negócio de olhinho, né? Ou então as pessoas que acham, nossa, óleo essencial é só um cheirinho, né? Não é bem assim. Então, por exemplo, gente, isso que a Lu falou, né? Esse autor, Dr. Jean-Pierre William, eu vou falar dele no curso, tá? Então, amanhã nós temos uma cartilha que é inspirada nesse livro, né? E é importante a gente saber esse conhecimento, saber passar da forma correta, né? Também para não passar uma coisa que é falsa, né? De que é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. A aromaterapia é muito individual. Então é importante você se conhecer, você fazer esse uso aos poucos se você está começando, buscar um aromaterapeuta, buscar um curso de qualidade, para você realmente fazer isso da forma correta, né? Não é uma coisa que dá para usar de qualquer jeito, não é uma coisa que dá para usar sozinho, né? Mas é algo que com certeza vai revolucionar a forma como você cuida de você e da sua família, né? Isso não é papo, isso é real porque a gente vive isso, né? Muito real. E alguém perguntou aqui, quem usa óleo essencial na rotina ganha vivência, experiência e propriedade para compartilhar, além de ganhar tanto em saúde, né? Exatamente isso, Bárbara. Exatamente. A gente ganha de várias formas, né? E uma das formas que eu sinto que eu ganhei muito é a minha família toda, né? Isso que eu contei para vocês da minha prima. É uma grande satisfação perceber que está todo mundo mais aberto para esse tipo de conhecimento natural, né? Que as pessoas estão, inclusive, buscando e que a minha família está se beneficiando com todos esses benefícios dos óleos. É muito lindo, porque isso eu não via acontecendo tanto há uns anos atrás. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão se abrir para esses conhecimentos, né? Então, gente, para a gente até resumir essa live de hoje, que estamos já aí quase no nosso horário, quero convidar todos vocês que estão aqui que não se inscreveram ainda para se inscrever, tá? Não tem essa questão de, não tenho tempo, porque o curso foi feito exatamente para isso. A gente sabe que está todo mundo corrido. Então, é via Telegram, porque por lá os materiais ficam salvos. Tá tudo bem organizadinho, bem bonitinho para vocês, os materiais que a gente preparou. Então, vai ser bem legal. E lá você pode entrar em algum momento do seu dia que seja melhor para você acompanhar os materiais, tá bom? Então se inscrevam lá, tá o link aqui na biografia do perfil, tá bom? E eu quero resumir um pouquinho o que a gente falou, né, para quem entrou depois. Lembrar que essa live não vai ficar disponível, então se vocês quiserem, né, que chegaram agora no final, quiserem assistir desde o início, já entrem logo lá no Telegram hoje à noite, que eu vou mandar o vídeo por lá, tá? Assim que a gente terminar aqui. E eu vou resumir assim rapidinho, a Lu pode complementar se eu esqueci de alguma coisa. A gente falou mais ou menos, assim, pelo que eu calculei, de 5 dicas, né, de suporte às defesas do corpo. Então, a gente falou do uso dos óleos essenciais diariamente na sola dos pés, né? Isso de preferência diluído, você faz com rolon, né? Você pode fazer com rolon, você pode preparar um vidrinho até maior que um rolon, para ser mais diluído. No caso, se for para um idoso, uma criança, você vai precisar diluir em mais quantidade, então você pode preparar num vidrinho maior, um vidrinho de 30 ml, por exemplo, né? Esses vidros você compra na internet, compra em alguma loja de vidro, tá? De preferência um vidro escuro, mas se você não achar, tudo bem, tá? É só não deixar exposto à luz, porque o óleo essencial é sensível à luz. Então, passar na sola dos pés, pelo menos uma vez ao dia, né? E como que você passa? Você esquenta, como a Luciana falou, você esquenta, né? De preferência à noite, você põe uma meia depois e dorme, né? A segunda forma que a gente falou foi os sprays, né? Os sprays com os óleos essenciais que a gente pesquisa nos livros, que são bons para esse suporte, né? Para essa proteção. Então, você pode fazer um spray de 100 ml, né? Você compra aquela válvula de spray e você pode fazer, eu faço aqui em casa no álcool 70.
porque ele já é também uma forma de estar ali se protegendo, né? Lembrando de tomar um cuidado só de não usar os óleos cítricos se você for usar o spray de dia, né? Então, melhor que você use outros. Se for usar os cítricos, só não usar na pele, né? Usar mais na roupa, nos cabelos, tá? Outra forma que nós falamos foi usar os óleos essenciais para inalação mesmo. Então, a Luciana falou de inalar no vapor, né? Com a toalhinha na cabeça. Você pode inalar no banho. Você pode inalar na própria mão mesmo, direto, se o óleo não for cítrico ou não for dermoagressivo, tá? Você pode pegar um algodãozinho, inalar no algodão, e também tem os colares aromáticos, que são muito legais para você ter. Olha lá, a Lu tá com o dela, legal. Eu tenho alguns também. É muito bom o colar, gente. É realmente, quando a gente começa a usar, vira um hábito, né? Uma coisa que a gente sente até falta quando não tá, né? Então, além disso, nós falamos também desse uso, a Lu falou das balinhas, a gente falou do xarope também, né? Você pode fazer chás também, com alguns óleos essenciais, eu ensino isso no curso, né? E também, a última coisa que nós falamos foi os óleos, né? Os cosméticos inteligentes. Então, você tem o suporte também através dos seus cosméticos. Então, seu perfume, sua colônia, seu desodorante, o seu óleo do rosto, o óleo corporal pós-banho. Tudo isso também vai te dar, né, esse apoio sistêmico com os óleos essenciais. Então, resumi bem, Lu? Falei tudo? Resumiu. Ótimo. Foi isso mesmo. É isso, né? Então, gente, convido todos vocês para conhecerem o trabalho também da Luciana, tá? Quem for do perfil dela, que quiser conhecer algum óleo essencial, fala com ela, que ela vai poder ajudar vocês. Quem for aqui do Vivescence também pode falar conosco. E não esqueçam de sair aqui da live e já clicar lá no link da nossa descrição do perfil. Algumas pessoas falam bio, né? Aí outras, o que é bio? Bio, gente, é quando você entra lá no perfil e tem a descrição, né? Aquilo ali é a sua biografia. E ali geralmente tem um link. Então, você clica no link do Vivescence, lá vai ter o site que você faz a inscrição para o curso que começa amanhã no Telegram. Também vai ter o site do canal do Telegram, para vocês poderem entrar, tá? Inclusive para ver a gravação de hoje. Agradeço muito a Luciana por estar aqui com a gente hoje. Quero saber se você quer dar algum recado, Lu, quer falar mais alguma coisa para o pessoal que está assistindo até agora. Eu adorei o convite, é um tema muito importante e que a gente viveu, né, que a gente está vivendo. Então, adorei o tema, adorei os 3 temas que você vai dar no curso, que é o sistema, né, para a imunidade, né, suporte do corpo, que o respiratório, que é bem importante para mim, então, que eu sempre tive problema desde o começo, desde quando eu era criança, e da mulher, né, do ciclo da mulher. São 3 temas que eu acho que você escolheu assim, muito bem. E, assim, o que eu gostaria de falar é que quem ainda não conhece os óleos essenciais, entre nesse mundo. Assim, é maravilhoso, é natural e ele é o pontapé para muitas mudanças na nossa vida. E quem usa, mas ainda está em dúvida, usa, né, não sabe muito bem como usar, procura a gente que a gente ajuda. Né? A gente vai ajudar, assim, eu gosto muito quando as pessoas vêm e me perguntam como é que pode usar. Né? Então, a gente ajuda. E é um mundo realmente maravilhoso. Eu agradeço muito de ter conhecido os óleos essenciais e usar ele diariamente. Que legal, muitas trocas. São muitas trocas boas que nós fizemos. Muito bom, né? E a gente tem esse grupo, né, de pessoas que é como se fosse mesmo uma comunidade, né, de ensino, de aprendizado. Então, nós trocamos muito, falamos de pesquisas que a gente faz, de usos, de experiências. Isso é muito rico, né? Porque tanto que a gente aprende umas com as outras, realmente é muito legal. E eu estou muito feliz de estar podendo estar aprendendo com vocês também e de estar ensinando e trocando. E espero vocês lá no Telegram para a gente aprender juntos aí até sábado, que vai ter muito conteúdo legal para nós. E conheçam os olhos, como a Lu falou, né? Percam o medo, estudem, falem conosco e tenham as suas próprias experiências, que é a melhor forma de
poder usar, né? A gente poder sentir os benefícios no corpo e no nosso dia a dia, né? Então é isso, gente. Muito obrigada quem ficou até aqui. Nos vemos amanhã, então, lá no Telegram. Nos vemos amanhã, no Telegram. Um Boa noite. beijo. Valeu. Boa Beijo. noite, Lu. Obrigada. Obrigada a você pelo convite.